Meus amigos, no primeiro vídeo, no vídeo da manhã, eu falava sobre o ranking dos mais odiados. Na América, o mais odiado pela esquerda, Donald Trump, evidentemente, e no Brasil, o mais odiado pela esquerda, Jair Bolsonaro, evidentemente. Precisaria colocar um terceiro nome para fazer justiça à história universal do ódio. O ministro da Educação, Weintraub. Porque esse é, provavelmente, o ministro que mais tem colocado o dedo na chaga exposta brasileira chamada educação. Em 1982, com a criação do Diálogo Interamericano, uma série de fóruns para debater os problemas das Ilhas Malvinas, por exemplo, surgiu o fórum mesmo, a criação do Fórum Interamericano nos Estados Unidos, fundado por ninguém mais, ninguém menos que FHC. Mas também Lula era um dos fundadores. Tratava-se, evidentemente, de um pacto da esquerda, isso em 1982, um pacto da esquerda para traçar as diretrizes dos próximos, sabe-se lá, 100 anos, 200 anos, 1000 anos de poder na América do Sul, mas especialmente no Brasil. E o que acordou-se ali? Bem, dessas diretrizes nós vimos no governo FHC, por exemplo, o desmantelamento, praticamente o desmantelamento das Forças Armadas dentro do governo, ou seja, com a criação do Ministério da Defesa, tirou-se dos militares a prerrogativa da defesa. Mas também outros ministérios foram assim aparelhados, como o Ministério da Economia, por exemplo, que ficou na mão de um discípulo de George Soros. Como, por exemplo, o Ministério da Saúde, onde as verbas são muito folpudas, ficou para a negociação com partidos dos puxadinhos, melhor dizendo, da esquerda. Ministério do Trabalho, na mesma clave, como uma espécie de caixa para agradar afiliados políticos. Mas, entre todos os ministérios, aquele que mais a esquerda preocupou-se em manter sob seu domínio e sua tutela foi o da educação. Porque em 1982, ao surgir o Pacto Interamericano para a tomada do poder, ou melhor, para a construção dos pilares à tomada do poder pela esquerda, ficou patente que a esquerda trabalha com projeções para o futuro muito largas. A esquerda não tinha pressa, mas uma vez chegando ao poder, tinha que solidificar a estrutura, melhor dizendo, a máquina de produção de ideias esquerdistas. Para isso, nada melhor do que o Ministério da Educação. Aparelhar a educação com professores de esquerda, para produzir uma população de esquerda. Bem, isso dentro do governo FHC, iniciou-se o processo, foi concluído basicamente por Lula, e quando chegou a vez de Dilma, o Ministério da Educação já não servia apenas para produzir mentalidade de esquerda, mas para destruir a mentalidade, ou melhor, destruir a inteligência do brasileiro, para assim assegurar a longa vida dos políticos esquerdistas no poder. Porque uma população zumbizada, uma população suprimida de inteligência, continuaria votando eternamente nos picaretas de plantão. O Ministério da Educação foi, provavelmente, a maior arma usada pelos governos de esquerda desde que, lá no Pacto Interamericano, se aventou essa possibilidade. O povo brasileiro realmente perdeu inteligência, tanto que hoje a maioria da população sequer sabe escrever. Sabe escrever, mas dificilmente consegue escrever 2 linhas corretamente.
Sem falar de outras cocitas, como, por exemplo, uma população que elege palhaço tiririca para comandar a sua vida. Uma população que elege um jogador Romário para decidir o seu futuro. E assim por diante. Bem, isso tudo é um sintoma. O Brasil, em termos de educação, está na UTI, muito doente há muito tempo. Mas, por outro lado, o Ministério da Educação, ou melhor, o sistema educacional brasileiro, está todo ele na mão da esquerda. De repente, sobe um presidente conservador que quer mudar esse quadro. Sobe, mas tem uma dificuldade muito grande, porque a esquerda aparelhou o sistema de educação com concursados. E é aí que surge o problema. Concursado é uma entidade divina, intocável no Brasil. Por isso a força dos professores contra o governo Bolsonaro e agora especificamente Weintraub. Claro que com o apoio da mídia, sempre o apoio da mídia, toda ela esquerdófila também. Aí o poder fica muito grande, é preciso ser um tigre, ou melhor, um leão, para suportar alguns dias o Ministério da Educação. Pois é, Weintraub teve essa missão, ficar lá e mexer na ferida. Aí, claro, a ira da esquerda passa a ser também dividida também com Weintraub, não só com Bolsonaro. Mas vejam o motivo real dessa ira. Um dos motivos. Saiu agora há pouco, através da jornalista Mônica Bergamo, a informação de que o MEC abriu procedimento administrativo disciplinar contra 30 professores da Universidade Federal Fluminense, a UFF, para que eles expliquem um voto que deram há 12 anos sobre a carreira administrativa dos funcionários da instituição. Na ocasião, há 12 anos atrás, os professores que integravam o Conselho Universitário da UFF decidiram que os funcionários aposentados deveriam ter os mesmos aumentos dos que estavam na ativa, seguindo o princípio da isonomia e da integralidade. Abre aspas, é o maior abuso de autoridade que se comete contra a liberdade de manifestação e de voto nos conselhos superiores da universidade pública, diz Adriana Pena, da Associação dos Docentes da UFF. É uma clara tentativa de intimidação e ataque à autonomia universitária, diz ela. A entidade está dando apoio jurídico aos professores. O Ministério não respondeu aos questionamentos da colunista Mônica Bergamo até o fechamento desta edição. Bem, como se o Ministério tivesse que dar justificativas à esquerdinha Mônica Bergamo por tomar uma decisão corretíssima dentro dos padrões do governo Bolsonaro de ir atrás das maracutaias implantadas há anos no sistema educacional brasileiro. O que está sendo colocado aí, na verdade, é apenas a pontinha do iceberg. Quando a gente diz que a esquerda aparelhou as universidades, está dizendo exatamente isso. Fez do sistema público de educação um albergue para a companheirada. Professores de péssima qualidade, mas que na verdade são agentes da esquerda, do movimento esquerdista, do movimento comunista, do movimento socialista internacional dentro das escolas para fazer a cabeça dos nossos alunos. Claro que as coisas pioraram muito de uns tempos para cá, porque lá também, nessa grande estrutura que abriga a esquerda brasileira, estão pessoas pervertidas. Hoje, um professor, por melhor que seja, inspira uma certa desconfiança ou temor. Vejam, por exemplo,
este post do Paulo Briguet, do jornalista Paulo Antônio Briguet, há 51 minutos atrás no Facebook. Ele diz: recadinho do Ministério Público Lacrador de Londrina para todos nós. Professores lacradores vão ensinar ideologia de gênero para as nossas crianças. E ai de você se reclamar. Daí, porque olhamos com um certo temor hoje para a professorada. Eles não só estragam o futuro das nossas crianças, como ameaçam os pais. Ai de você se reclamar. Bem, o que Weintraub está fazendo para ser tão odiado é mexer exatamente no ninho de cobras, no maior ninho de cobras da esquerda. Lá todos são protegidos pelo manto do funcionarismo público, pelo manto do concursado, do concursismo. São semideuses. Mas também porque existe muita falcatrua nesse negócio, muita decisão ilegal. Querem atacar o ministro por estar indo contra a autonomia das universidades. Ora, a autonomia, nesse caso, não se justifica, porque acima da autonomia está a Constituição e a lei. E é nisso que o ministro está se baseando. Bem, esta guerra terá muitos rounds, certamente, e está só começando. Mas o bom dessa história toda é que temos finalmente na educação um ministro com muita coragem, porque, como disse, ali sim é que mora o perigo. Parabéns, ministro Weintraub. Eu fui professor universitário por 10 anos. Se precisar dos meus depoimentos, estou aqui para ajudá-lo. Dia desses, por exemplo, falei aqui num vídeo que eu fui testemunha de uma maracutaia feita dentro da minha universidade para que um aluno semi-analfabeto fosse aprovado na banca de conclusão de curso. Sua monografia toda copiada ou feita por algum outro professor não deixava dúvidas. Era incompatível com o nível, com o grau de educação daquele aluno. Eu estava na banca e fui obrigado a passá-lo. Sim, obrigado. Depois reclamei. Pesou-me na consciência, reclamei. E aí começou a minha história de desempregado. Professor fora do sistema. Se precisar de mim, ministro, estou aqui. Aposto.